Valorizando os princípios. Eles avaliavam os princípios da verdade acima de casas e terras, amigos, parentes e mesmo da própria vida. Desde a mais tenra infância, ensinava-se-lhes a considerar os santos requisitos da lei de Deus. Eram raros os exemplares da Bíblia. Portanto, as suas preciosas palavras eram confiadas à memória. Muitas eram capazes de repetir longas porções, tanto do Velho como do Novo Testamento. Hoje podemos dar graças a Deus que podemos ter 3, 4 e 5 exemplares, enquanto naquela altura um exemplar daria para umas quantas famílias. E nesse caso, portanto, as suas palavras preciosas eram confiadas à memória. Muitos eram capazes de repetir longas porções, tanto do Velho como do Novo Testamento. Eram ensinados desde a infância a suportar rudezas e a pensar e agir por si mesmos. Ensinava-se-lhes a suportar responsabilidades, a serem precavidos no falar e a compreender a sabedoria do silêncio. Uma palavra indiscreta que deixassem cair no ouvido dos seus inimigos poderia pôr em perigo a vida de centenas de irmãos, pois semelhantes a lobos à caça da presa, os inimigos da verdade perseguiam os que ousavam reclamar liberdade para a fé religiosa. Os valdenses labutavam com perseverança, paciência para ganhar o pão. Cada recanto da terra cultivável entre as montanhas era cuidadosamente aproveitado. A economia e a maquinação rigorosa formavam parte da educação que os filhos recebiam. O processo era laborioso, mas salutar. Precisamente o que o homem necessita no seu estado caído. Aos jovens era ensinado que todas as suas capacidades pertenciam a Deus, devendo estas ser desenvolvidas para o seu serviço. As igrejas valdenses assemelhavam-se às igrejas dos tempos apostólicos, rejeitando a supremacia do Papa e prelados, mantinham a Bíblia como a única autoridade infalível. Os seus pastores, diferentes dos altivos sacerdotes de Roma, alimentavam o rebanho de Deus, guiando-os às verdes pastagens e fontes vivas da sua santa palavra. O povo congregava-se não em igrejas substanciosas ou grandes catedrais, mas nos vales alpinos, ou em tempos de perigo em alguma fortaleza rochosa, a fim de escutar as palavras da verdade proferidas pelos servos de Cristo. Os pastores não pregavam apenas o Evangelho, visitavam os doentes e lutavam para promover harmonia e amor fraternal. Como Paulo, fabricante de tendas, cada qual aprendia um ofício ou profissão, mediante a qual, sendo necessário, proveria o sustento próprio. Dos seus pastores, os jovens recebiam instrução. A Bíblia era objeto do estudo principal. Os evangelhos de Mateus e João eram decorados, juntamente com muitas das epístolas. Mediante incansáveis labores, por vezes, nas profundezas e escuridão das cavernas da terra, à luz de archotes, as sagradas escrituras eram copiadas, versículo por versículo. Anjos celestiais rodeavam estes fiéis obreiros. O diabo incitara sacerdotes e prelados a enterrarem a palavra da verdade sob a escória do erro e superstição, mas de um modo maravilhosíssimo ela foi conservada incontaminada através de todos os séculos de trevas. Tal como a arca sobre as profundas águas encapeladas, a palavra de Deus leva de vencida os temporais que a ameaçam de destruição, assim como a mina tem ricos veios de ouro e prata ocultos, assim as sagradas escrituras têm tesouros de verdade, que são revelados unicamente ao humilde e devoto pesquisador. Deus deliberou que a Bíblia fosse um compêndio para toda a humanidade, uma revelação de si mesmo. Cada nova verdade divisada é uma nova revelação do caráter do seu autor.